termos a oportunidade, pela primeira vez, de trazer aqui uma colega que, quando eu publiquei o programa, o tema e quem seria convidada, choveu nas minhas redes sociais elogios a essa colega que, pelo visto, é muito respeitada no meio. E teve gente que me mandou, eu mandei para você, me mandou foto de 20 anos atrás. Não, foto da década de 90. Em que você... a foto é tão antiga que eu não te reconheci, que tinham 3 mulheres. Depois eu quero que você me diga qual das 3 era você. Foi o Roberto Pereira, meu amigo querido, um grande ativista também, focado mais na tuberculose e no HIV, e que já esteve aqui no programa mais de uma vez também. Roberto, divulga para a gente aí, para suas redes, esse nosso bate-papo, tá bom, querido? Então, a nossa convidada chama-se Viviane Castelo Branco e nós estamos invertendo aqui o lugar de fala, vamos dizer, né? Porque eu e Geraldo somos homens e ela é mulher. E o tema que ela propôs é valorização da paternidade. E ela deu um subtítulo. Eu sempre peço, dar um passinho atrás aqui, eu sempre peço aos convidados para darem o nome do programa. E ela deu esse título, Valorização da Paternidade, e um subtítulo, inclusive no serviço de saúde. Uma das vantagens, a gente pediu ao convidado para dar o título do programa, é porque é o convidado que vai ter que explicar, não é a gente. Então, daqui a pouco você vai explicar o porquê desse subtítulo, inclusive no serviço de saúde. Mas eu antecipo que a convidada é uma pessoa muito respeitada aqui no nosso meio e, pelo que eu depreendo do currículo dela, é uma mulher multitarefa e de uma atividade impressionante, né? O que você já coordenou, o que você coordena, o que você já esteve metida, é muita coisa, né? Mas você é de formação médica pediatra, ebiatra, para quem não sabe, é uma especialidade médica ligada à adolescência. Ela é mestre em saúde coletiva e é professora de medicina da Universidade das Faculdades Souza Marques, que é uma universidade aqui no Rio de Janeiro. Nós, normalmente, Viviane, pedimos aos convidados, mesmo quando eles já são conhecidos do programa, mas muitos ouvintes e que assistem pelo YouTube, às vezes não viram a entrevista anterior, a gente sempre pede ao convidado para se apresentar e dando para nós uma informação para a gente conhecer melhor o convidado, por que escolheram fazer o que fazem, né? Então, você é pediatra e ebiatra, trabalha com saúde coletiva. Por que você gostou disso, escolheu isso lá atrás, quando estava, de repente, até não era nem acadêmica de medicina, né? Às vezes era estudante de ensino médio. Por que você escolheu esse caminho na sua vida? Então, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada aí pelo seu carinho. Isso. Também. A gente que agradece a você. Enfim, eu sempre fico com medo de começar a falar, porque, como você pode ver, eu sou vintage, né? Então tem muita história para contar. Mas, enfim, eu sempre quis ser mãe, né? Eu tive filho durante a residência, um no primeiro ano, outro no segundo ano. Então, pelo menos esperou se formar para ter filho. Sim, né? É verdade, mas assim que isso é interessante, né? Como funciona o nosso subconsciente, né? Uhum. Eu sempre quis ser mãe logo. Eu conversava com as pessoas, todo mundo dizia assim, não, você tem que esperar pelo menos um ano. E eu usava diafragma. Uhum. E eu engravidei. Esperar pelo menos um ano em que sentido? Antes de engravidar, que era para curtir o casamento, etc. Tá, um ano de casado. Um ano de casado. E então eu casei no 5º ano de medicina e já me formei grávida. Quer dizer, assim, foi certinho e teoricamente eu estava me protegendo, mas lá dentro de mim alguma coisa me dizia. Então eu fiz a loucura de ter filho no primeiro ano, ainda
de residência e depois repeti 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses depois. No seu currículo não depreendi, você fez universidade onde? Na UFRJ. E residência eu também? Fiz, eu no IPPMG, fiz, não? Então, eu fiz faculdade na UFRJ, eu comecei residência no IPPMG, mas justamente como eu estava grávida, eu senti que não ia ser legal ter filho lá, apesar deles darem todo o suporte. Era um trabalho muito intensivo e longe, então eu fui para o Hospital da Lagoa, que era perto de onde eu morava, e conseguia conciliar um pouquinho melhor. Exatamente. Onde você mora até hoje, então? Isso, onde eu moro até hoje. E aí, já nessa época, quer dizer, a questão do pai já ficou muito presente. E eu me lembro uma coisa interessante que eu reclamava às vezes, né? Apesar dele ter segurado a onda, né? Dos plantões, de tudo, né? Ele participava bastante, mas nunca era o suficiente para mim. E um dia minha funcionária falou assim, senhora, como é que ela disse assim? Levante as mãos aos céus para pelo marido que a senhora tem. A senhora pensa que lá onde eu moro é desse jeito? Os homens não participam, né? E eu percebia isso também, assim, nas próprias enfermarias. Quem ficava acompanhando normalmente eram as mulheres. Mas me lembro de um pai, assim, muito presente, com quem eu aprendi muito. Era uma criança, e eles eram adventistas. E essa família, assim, tinha uma fé, assim, inquebrantável. Era uma coisa, assim, impressionante. Essa menina tinha leucemia, acabou se recuperando, e esse pai era muito presente. E depois, na minha prática como pediatra, eu comecei a perceber e aprender com os homens também. Porque eu também não sou nenhuma santa, né? Também sou preconceituosa. Então, por exemplo, eu tinha enfim, uma criança que eu acompanhava, que eu fiz puericultura durante uns 10 anos. Explica o que é puericultura. Então, acompanhava bebês. Né? Depois que eu saí da residência, eu passei no concurso lá, na época era INPS ainda, depois INAMPS, né? E eu, obviamente, por essas circunstâncias, eu escolhi o lugar onde eu conseguia conciliar melhor com a minha vida de mãe, e foi na maternidade Alexander Fleming, onde eu trabalhava como pediatra e fazia principalmente puericultura, nesse acompanhamento dos bebês, né, depois da alta. E primeiro, assim, eu via pouquíssimos homens e eu comecei a perceber certas coisas. Então, por exemplo, esse pai que trazia, e eu estava percebendo que essa criança não estava bem, que ele estava hipotônico, era uma criança molinha, e eu encaminhava, o pai não levava. Na próxima consulta, a criança não tinha ido ao neurologista, para onde eu tinha encaminhado. E a minha tendência é sempre perguntar, mas cadê a mãe, né? E eu acho que só lá pela 3ª consulta eu descobri que esse pai, na verdade, era quem sustentava essa família. Essa mãe era uma mãe deprimida e ele já tinha mais 2 filhos com a mesma condição. Então, a situação dele era super dramática. Era um homem guerreiro que eu estava olhando, de alguma forma, como alguém com uma incompetência, quando, na verdade, ele era uma pessoa totalmente sem suporte. Era um momento diferente de hoje em dia, né, que a gente tem conselho tutelar, tem agente comunitário de saúde, né, tem uma estrutura. Naquela época isso não existia, né? Então, não só esse homem, como as mulheres também me faziam pensar, porque várias vinham com uma mesma queixa, que era assim, quando chegava o bebê, a criança em torno de 1 ano, elas chegavam assim muito tristes, dizendo que achavam que o marido tinha um amante. E lá a gente tinha assim muito tempo de consulta. E era uma coisa maravilhosa, era um serviço público assim de excelência. Tinha lanche para as crianças e eu atendia 8 crianças em 4 horas. Sim. Então, isso é raríssimo. Era raríssimo. Eu ainda, assim, aquilo era um privilégio. Tanto que as pessoas se mudavam e elas vinham revisitar as famílias no dia da consulta, para não perder, né? Então, eu conseguia ter uma consulta de verdade, né? Então, tinha um vínculo muito forte com as famílias, tinha oportunidade de conversar com elas, e comecei a ouvir isso das mulheres, elas dizendo que achavam que o marido tinha uma amante. Por que elas Então, tinham pois é, essa percepção? eu levei um tempo, porque o homem estava se afastando, e aí eu comecei a perceber... Inclusive sexualmente. E aí eu comecei a perceber que isso acontecia mais nas famílias onde esse homem não tinha se envolvido, onde ele, de alguma forma, ele se sentia excluído desse cuidado.
Pouco depois disso, assim, depois de uns, sei lá, 8, 10 anos lá da Fleming, eu comecei a trabalhar, eu entrei para a prefeitura, fiz o curso de saúde do adolescente, me encantei por essa área. Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Da cidade do Rio de Janeiro, né, na Secretaria Municipal de Saúde, comecei a trabalhar. Então, na Fleming, eu já atendia mães adolescentes e eu me sentia, às vezes, um pouco despreparada para entender esse universo. E aí, pela prefeitura, que aí eu comecei a trabalhar com outros clientes, né, dentro da pediatria, mas aí crianças mais velhas, escolares, etc. E lá eu tive essa oportunidade de fazer essa formação em saúde do adolescente e fui convidada para trabalhar no nível central. No nível central da prefeitura, a gente então começou a investir em outras áreas. Prevenção da violência, discussão de gravidez na adolescência. A gente trabalhava gênero e aí me incomodava muito, porque para mim gênero eram homens e mulheres. Mas o grupo feminista dizia, não, gênero é para discutir a situação da mulher. E quando eu levava esse tema, por exemplo, das masculinidades, a gente praticamente não tinha material. Eu usava um vídeo que chamava-se, como é que era? Acho que era Nossas Verdades, que tinha inclusive uma metáfora de um homem carregando como se fosse uma cruz, um H maiúsculo. Então, toda essa discussão de masculinidades, ela começou a vir à tona e a gente fazia trabalhos também sobre isso. Isso mais ou menos em que ano? Meados dos anos 90. Tá. Com o Roberto, aquela foto Roberto que você Pereira. viu, chamava-se Projeto Educarte, era um projeto de educação sexual, onde também se discutia gênero, né, tanto masculino quanto E o feminino. Roberto era papéis. o CEO de uma ONG chamada SEDUZ, SEDUZ, né? exatamente. Centro de Educação Sexual. Exatamente. E foi um trabalho assim pioneiro, Educarte. arrojadíssimo. Educarte. Era uma parceria educação e saúde. As duas secretarias junto com o SEDUZ. E com isso, quer dizer, assim, essa discussão estava forte, mas para mim foi ficando muito assim evidente que sem discutir essa questão das masculinidades e do papel do pai, a gente não avançaria. Aí o que aconteceu? Quando chegou no início de 2000, o prefeito César Maia, ele criou uma estrutura na prefeitura chamada Macrofunção de Políticas Públicas, onde você trabalhava por áreas temáticas, integrando diferentes setores governamentais. E eu fui convidada para uma que era sobre planejamento familiar e gravidez na adolescência. E aí, quando era o Arouca, o secretário, eu acho que quando ele saiu, me chamaram então para coordenar essa macrofunção. E aí eu pensei, poxa, já tem gente trabalhando gravidez na adolescência, já tem trabalho de educação sexual, já tem trabalho de planejamento familiar. A lacuna que a gente tem em termos de políticas públicas é a discussão de masculinidades. E essas macrofunções eram só governamentais. Mas aí, eu que adoro uma novidade, eu falei, eu posso chamar outras ONGs, as pessoas que trabalham esse tema, e aí convidei inclusive Miguel Paiva, que tinha escrito um livro, aí veio o pessoal de SEDUZ, do Promundo, a UFRJ Que tinha uma curioso, pesquisa. Miguel Paiva escreveu um livro que abordava as masculinidades. é Miguel Paiva, para quem não conhece, é um cartunista muito famoso. Isso. Eu não me lembro o livro dele, mas ele tinha acabado de... Mas era sobre isso. Sobre a questão do homem. E ele tinha, inclusive, aquele personagem, o gatão de meia-idade, lá com suas masculinidades mal resolvidas, né? E esse encontro foi tão bacana, tão produtivo, que, inclusive, os próprios representantes das secretarias, quando eu falei, foi só um fórum de inspiração, eles têm que continuar com a gente. Então, era a única macrofunção que trabalhava justamente com essa parceria. Isso se transformou num grupo muito grande, muito criativo, assim, de uma fertilidade enorme de ideias, chamava-se Macrofunção Vida. Vida, isso. Só que depois, o que aconteceu? Aí eu tenho que voltar atrás para contar um pedacinho, mas só para vocês saberem que aí, anos depois, claro, todos os grupos de trabalho já tinham se dissolvido e essa continuava. E aí em parte, imagino eu, porque você estava à frente. Sim, e outras pessoas que também eram muito boas, né? Assim, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi, as pessoas que participaram desse grupo, que eram incríveis, né? Eu não estaria à frente se não fosse tão gostoso o trabalho. E aí a gente, então, quando o César Maia saiu, a gente mudou para Comitê Vida, que existe até hoje, justamente para poder manter
independentemente da questão quando governamental. Estava preparando a chamada do programa, eu pesquei esse Comitê Vida movimento... Pela valorização da paternidade, Isso. que aí vai entrar a paternidade. Então, o que aconteceu? Eu tenho cabeça de pediatra e a gente já estava discutindo masculinidade, mas aí eu estava lá no Recife e tinha um colega que trabalhava numa ONG chamada Papai. Eu olho aquele coisa e pensei, por que não fazer a Semana de Valorização da Paternidade? E aí a gente criou isso em 2002, a primeira Semana de Valorização da Paternidade. E como... Ele tem pouco mais de 20 anos. Né? Isso. E como tinha representante de todas as secretarias, foi uma coisa espetacular, porque a ideia era, a gente pegou um tema... uma das profissionais até sugeriu trabalhar com... Porque eu tinha levado, acho que uma imagem minha com meu pai, que era meio inspiração, assim, e a gente trabalhou com essa questão dos retratos, enfim. E aí a gente estimulou que as escolas, as unidades de saúde, as vilas olímpicas, os centros culturais, bibliotecas municipais discutissem a questão da paternidade. Então, a gente fez a primeira e a segunda semana, e foram um sucesso assim tão grande que aí a gente resolveu transformar em mês. Por quê? Porque o pessoal da saúde sinalizou que percebia que os pais estavam presentes no sábado, quando eles levavam para vacinar, que é uma tarefa que normalmente a mulher delega para o homem, porque acha que ele sofre menos, né, de ver a criança sendo vacinada. E tinha nesse grupo uma pessoa que até hoje está com a gente. Todos os estereótipos vão se somando. Né? Exatamente, que era Maria Luísa Carvalho, que foi, digamos assim, a liderança intelectual desse grupo, porque ela era pesquisadora da UFRJ, ela trabalhava na maternidade escola e ela estava estudando paternidade. Então, ela foi apontando e mostrando também para a gente como esse eixo da paternidade ele era estratégico para você discutir todos os outros temas. O cuidado com a criança e o envolvimento do homem, inclusive, não só no relacionamento com as mulheres, mas no cuidado consigo mesmo. Então, isso veio crescendo, se desdobrando e morrendo também em muitos aspectos, né? Porque, como você falou, quer dizer, essas coisas não são abstratas, né? Instituições são pessoas. Então, dependendo de quem está à frente, vai tocar ou vai deixar aquilo esvaziar. Então, foi assim que a coisa foi crescendo. E esse movimento persiste até hoje? Então, esse movimento pela vida? Isso, então, o comitê até hoje existe, né? Mas aí ficou mais desvinculado da secretaria, porque eu me aposentei. Na secretaria as pessoas foram largando um pouco o tema, mas outros trabalhos foram acontecendo. Então, tem, por exemplo, uma ONG, que é o Instituto Promundo, que tem um trabalho muito forte junto ao Ministério. Então, Luciano estava lá, agora ele já está em outro lugar. Então, vários pesquisadores continuaram. Então, ficava pelo menos como um espaço de troca. Eu, na época que estava na Multirio, eu sempre indicava as pessoas para fazerem programas, né? Então, ficou como um espaço. Tem o Pais Pretos Presentes, ele tem um trabalho espetacular. Como chama? Coletivo Pais Pretos Presentes. Pais Pretos Presentes. Eles fazem um trabalho assim, impecável, espetacular, e pegam justamente numa questão super delicada, que é a paternidade dos homens pretos, né, e negros, porque que tiveram uma história trágica, né, de afastamento forçado das suas culturas, dos seus filhos, né? Então eles recuperam, inclusive, os valores da cultura africana. Será que belíssimo. Algum representante viria aqui? Com certeza, o Humberto, ele é ótimo. Humberto? Então já está feito o convite no ar. Já está feito. Sua data. Sim, ele é maravilhoso. E, assim, dentro do grupo tem gente muito bacana também. É aquele lá, doutor? Esse mesmo, Humberto Baltar. Humberto Baltar. Então, já está feito o convite. É um trabalho, assim, espetacular. Então, ele segue, né? Agora, que eu queria contar para você? Assim, por que a gente acabou chamando de Movimento pela Valorização da Paternidade? Que é um nome que nem pegou tanto, mas para a gente internamente sim. Por quê? Porque a ideia, quando você faz uma semana ou um mês para discutir uma temática, você tem essa experiência no tabagismo, a ideia é que aquilo seja um disparador de ações. Aquilo não é ação em si, né?
Não é um evento que a gente quer uma ação que se desdobre. Então, quando a gente fazia a avaliação do mês, a gente identificava quais eram as lacunas, né? E a ideia é que aquilo se desdobrasse em ações. Então, por exemplo, os profissionais começaram, por isso que a história do serviço de saúde, né? Então, na época, a gente tinha esse olhar para outras instituições, mas tinha um foco mais específico no serviço de saúde. Então, por exemplo, vocês estavam ligadas à Secretaria de Saúde. Eu estava ligada à Secretaria de Saúde, mas no grupo tinha representante de outras secretarias. E nessa época, por exemplo, nos anos 90 ainda, e depois início do 2000, existia na educação um trabalho que inclusive inspirou o RAP da Saúde, que é a Rede de Adolescentes Promotores de Saúde, projeto da Secretaria Municipal de Saúde. Ele também foi inspirado nos núcleos de adolescentes multiplicadores, que são desdobramento do Educarte, feito lá com o Roberto. Então, a educação, eles tinham 100 núcleos de adolescentes capacitados para 100 núcleos? 100 núcleos nas escolas de adolescentes capacitados para discutirem questões... A gente só tem 10 APs aqui. Exatamente. Então, de repente, eram 10 núcleos por AP, em média. A distribuição não era tão assim, equilibrada. equilibrada. Em média seria isso. Por exemplo, Campo Grande era assim, espetacular. Tinha, inclusive, a formação dos novos jovens. Então, quando veio esse trabalho da semana, do mês de valorização da paternidade, nessa época, esses jovens eram muito atuantes. Então, por exemplo, nas escolas eles discutiam um tema, um título que eu uso até hoje, que era assim, por exemplo, o pai que eu tenho e o pai que eu gostaria de ter. Ou o pai que eu tenho, o pai que eu gostaria de dar para os meus filhos. Porque é uma coisa que a adolescente não pensa. Que quando está se relacionando, aquela pessoa pode vir a ser o pai do seu filho. Esse é um tema que eu trabalho, inclusive, com os jovens hoje em dia. E na saúde, então, na educação, o que é que eles observavam? Que tinha Dia das Mães, e foi muito interessante até isso. Eles começaram a fazer o Dia dos Pais bem participativo, com brincadeiras entre pais e filhos, com entrosamento, e isso começou a gerar ciúme nas mães. Porque elas diziam, engraçado, no nosso a gente vai lá e assiste e traz lá um trequinho de papel, uma brincadeira para casa. Os homens estão se divertindo muito mais, estão interagindo com os próprios filhos. Então, a gente chegou a criar até um mês de valorização da maternidade, alguma coisa, mas não colou, não foi para frente. Mas a ideia era levar a mesma filosofia de maior entrosamento entre pais e filhos, né? Para as mães. Para as mães também. Mas havia porque eu não pensaria que haveria essa necessidade. Eu também não, mas isso foi trazido pelo pessoal da educação. Tinha uma representante nesse grupo também que era maravilhosa, que era a Maria Lúcia Dias, que era da Multirio, na verdade. E ela era a pessoa também que tinha esse olhar sensível, sabe, assim, para essas novidades. E da parte da saúde, o que as pessoas comentavam? Começaram a perceber essa questão da terceira cadeira, que os homens entravam na sala e ficavam em pé segurando a sacolinha, que ficavam do lado de fora da consulta segurando a sacolinha. Inclusive, a gente fez pelo RAP da Saúde um vídeo inspirado nessa história dos homens segurando a sacola do lado de fora, né? Sacola porque todo bebê tem um monte de material. Exatamente. Hoje em dia é a mochila, né? Às vezes é a mochila, né? E elas começaram a trazer essas dificuldades, né? A gente sabe, por exemplo, claro que muitas mulheres trabalham fora de casa, mas a tolerância da sociedade por uma falta da mulher porque foi cuidar do filho é muito diferente do que ela faz com o homem, né? A primeira coisa que pergunta para o homem é por que tua mulher não foi, né? Se ele tiver faltado para levar numa emergência. Então, essas questões todas começaram a surgir. Não, já começa que a mulher tem 6 meses de licença e o homem 7 dias, né? Exatamente. É como se o homem não fosse necessário. Né? Agora está mudando isso, mas passou para 20 dias. Né? Aparentemente. Não sei se já está nem oficializado. Né? Ainda não está a lei, mas assim, isso está sendo uma conquista importantíssima. Sim. Porque, mesmo que você não concretize, o fato da sociedade discutir essa relevância, eu acho que já é um grande avanço. Então, só para voltar para o... Só para tocar de novo nesse ponto, em outros países, no dia que saiu a aprovação da lei, eu não sei se foi já sancionada, mas eu me lembro que acho que foi o jornal o Globo, ele fez um comparativo com outros países, né? Quer dizer, nós estamos considerando um avanço da licença passar de 5 dias para 20,
Mas há países que são 3 meses, países desenvolvidos, né? Que são Tem 3 país meses que é de um licença. ano. Tem país que é um ano. Tem país onde o homem pode, a mulher e o homem podem negociar, né, alguns trechos da licença, né? Mas só voltando para a cidade, para a história para o que aconteceu, né, e para a questão do movimento. O que aconteceu, então? Então, a partir dessas observações dos profissionais que estavam atuando no campo, a gente chegou à conclusão de que seria interessante fazer os 10 passos para ampliar a participação do pai. 10 passos? 10 passos, foi a primeira coisa que a gente construiu. E aí, Mas por que 10 passos, não 9 nem 11? Então, porque tem esse número cabalístico, sempre Mas 10. Criado aqui no Brasil ou fora? Não. Tudo é normalmente 10. 10 recomendações para não sei o que. A gente resolveu usar essa ideia dos 10. 10 passos. E criamos 10 passos para ampliar a participação do pai nas políticas públicas. E aí, nesse ponto, foi muito importante a participação do pessoal de serviço social da UFRJ, que era parceira, a Ludmila. Então, a gente construiu esses 10 passos, que servia de recomendação para todas as secretarias, com a ideia de que cada secretaria depois criasse os seus próprios. Mas a educação falou, isso é muito normativo, não vamos fazer. Aí a gente fez pela saúde. Então, na saúde, a gente criou as 10 recomendações para tornar a unidade de saúde parceira do pai. Criamos um livreto de recomendações. Esse livro existe, assim, existe, que a gente pode está na internet. Pegar um link na pode, reedição do programa? Eu te dou, pode. Ele está, inclusive, na Rede Nacional Primeira Infância. Esse livro foi escrito a várias mãos, né? Esse livreto. Não, fomos eu e a Maria Luísa com 2 estagiárias dela. Maria Luísa é a do essa da mencionou. Que era o UFRJ, tá. Isso. Mas teve a participação de toda a rede, porque cada questão, a gente tinha reuniões mensais e eventos abertos. Cada passo tinha que ser bem discutido, né? Tudo foi discutido com a rede, com parceiros, com participação de homens, os homens que faziam parte desse trabalho com o Promundo. Então, foi tudo construído de forma muito participativa. Então, eu posso dizer que a gente escreveu, mas, na verdade, a gente escreveu ideias que vieram de muitas áreas, de muitos eventos. Quais são os passos? Você lembra de todos? Então, de cor talvez não, mas assim, a gente pode pegar uma cola. Então, o primeiro de todos, que eu acho assim, o mais importante, é a gente ouvir os próprios profissionais. Profissionais. Os profissionais. Por quê? Quer dizer, essa ausência dos homens nas unidades de saúde, essa desvalorização do pai, porque não ele, na verdade, ele está lá, mas ele é invisível. Sim. Né? Você disse que às vezes fica do lado de fora, né? Fica na sala de espera fora, e a esposa sendo atendida. Até, por exemplo, as estatísticas que o Ministério da Saúde tem, né? Por exemplo, sobre solicitação de exames durante o pré-natal do parceiro, até quando o homem está lá dentro da consulta, não pedem, às vezes, por exemplo, o exame para sífilis, para HIV. Como pode uma coisa dessas? Dentro do pré-natal? Dentro do próprio pré-natal. Né? Então, tem uma invisibilidade, não só tem uma invisibilidade, tem uma certa descrença na capacidade de cuidado dos homens. Tem uma certa raiva. E raiva que eu recebo, inclusive, não sei se você sabe. Essa raiva, você diz, vem do profissional de saúde ou vem das mulheres? Das mulheres e dos profissionais de saúde. Então, por exemplo, eu já recebi mensagens no Facebook, eu até guardo para aula, que ela escreve assim: não sei por que você se interessa por esse tema, a gente já tem tantas lutas. Por quê? Né? Porque tem mulheres com feridas muito profundas, né? Homens também. Né? Então, assim... Não, feridas... Em relação aos seus parceiros, aos seus pais, aos seus ex-maridos. Então, assim, só para você falou que eu já trabalhei em 1000 áreas, né? Sim. É verdade. Então, já fiz... Falei isso como um elogio. Não, então, mas é verdade. Então, o que eu queria pegar? Então, eu já trabalhei com, digamos, relações familiares, sexualidade, violência. Eu já trabalhei com muitos temas difíceis e a gente fazia reuniões mensais. Com a equipe ou com... Com os profissionais da rede, com parceiros de outras áreas. Sim. Já fiz milhares de eventos. Os eventos onde as pessoas mais choravam eram os eventos de paternidade. Mas assim, mas muito, por questões positivas e negativas. Você está dizendo profissionais. Profissionais. Choravam. Chorar muito, de palestrantes a participantes. Por causa do seu histórico pessoal. Por causa do seu histórico. Tanto positivo quanto negativo.
de gente se levantar na plateia e falar da dor que sentia do pai ter sido ausente, de outros chorar e falar, eu nunca vi o meu trabalho como pai reconhecido, que era o que as pessoas, quando faziam essas atividades do mês de valorização da paternidade, elas falavam, que os homens falavam, eu nunca me senti valorizado por isso, né? Eu uso um termo, uma vez eu fui visitar uma das unidades que estava fazendo atividade, e eu ficava conversando com o público, né? Para saber, ouvir a opinião deles e tudo, se eles estavam achando aquilo importante. E nessa foi o Mazalgoto, que é lá na Sulacap, né? E eles eram, assim, criativos. Mazalgoto é o nome da unidade. Da unidade. Eles eram, assim, super criativos. Então, eles ensinavam Chantala para os pais, faziam um monte de atividades. E muito legal que eles fazem, assim, também, coisas para os pais aprenderem a ser pai, né? Então, ensinar a escovar dente, trocar uma fralda direito, fazer higiene. Por exemplo, tem um homem que tem uma dificuldade enorme. Isso eu via muito como pediatra. Um medo de tocar na genitália da filha, fazer aquela higiene horrorosa, e a gente tinha que explicar, né, como fazer de forma adequada. Então, eles fazem essas atividades, mas fazem também atividades meio que de paparico dos homens. Massagem, acupuntura, sabe? Nos homens. E aí eu perguntei para esse rapaz e ele falou, nossa, eu estou achando assim muito importante, porque ele fala, é engraçado que eu não estou lembrando da frase, mas eu uso até em aula, que ele fala essa coisa, que já sei, que é isso que me marcava muito, ele dizia assim, parece que o pai não é importante, porque ele é quase opcional. E isso eu uso em aula porque eu digo assim, se a gente está passando essa ideia de que o pai é opcional, por que a gente reclama quando eles não assumem? Se a gente, sem querer, está vendendo essa ideia. Então, voltando lá para o primeiro passo... Posso, antes de você entrar nos 10 passos, que eu estou curioso, o programa não vai acabar sem a gente tocar, nem que seja um passando em cada um deles, se você lembrar deles todos. Lembro, eu posso pegar até uma cola aqui. Pega a cola, mas eu ia te perguntar uma coisa. Você citou 2 vezes o seu pai, inclusive uma como uma foto de vocês dois, que meio que servia de referência para os trabalhos. A sua relação com seu pai, eu posso perguntar como é que foi? Sim. Eu acho assim, isso muito interessante, né? Porque o outro dia o meu filho estava comentando assim, ele falou, o vovô era feminista, né, mamãe? E claro que não se usava esse termo, né? Mas o meu pai era uma pessoa assim que investia muito nas mulheres e nos homens da mesma forma. E ele era assim, ele era ousado na fronteira com loucura, tá? Então, naquela época, então? Não só nessas questões. Depois eu conto assim, as peculiaridades dele. Mas, por exemplo, eu aprendi a dirigir em Kombi com ele, tá? Em Kombi? Em Kombi e sem o... Depois é que eu fui para a autoescola. Mas primeiro, e tanto que eu adorava essas maluquices de trator, sabe, Jeep, né? Eu sempre gostei dessas coisas. E o meu pai era assim, levava a gente para, sei lá, para andar a cavalo. Eu tô com medo. Não tinha dessa não, entendeu? Ele não obrigava. Mas ele não desistia, ele estimulava. E normalmente eu era a última a aderir e depois também não queria largar. Então, mergulhar de cabeça em algum lugar, sabe assim? Então, ele botava a gente para frente. Então, sempre que eu tenho dificuldade assim, eu me lembro dessa coisa da coragem, né? Que o meu pai imprimia, assim. E uma vez até o pessoal tinha uma iniciativa que chamava-se Pessoas Públicas, e aí me entrevistaram, e foi muito interessante que tem um programa sobre isso, porque eu contei que o meu pai adorava, ele era do interior e a gente jogava baralho assim direto, né? A frustração dele é que nenhum filho jogava bridge. Nós somos de uma geração em que jogar baralho era uma das principais diversões daquela época. Hoje em dia meus netos jogam Uno, mas não consegui ensinar buraco até hoje, né? E o meu pai a gente jogava um jogo chamado mexe-mexe, né? Que é um buraco, sim, mas que você mexe na mesa, né? E até hoje, assim, nesse meu trabalho como gestora, toda vez que eu tinha uma dificuldade, eu pensava no mexe-mexe também, né? Então vinha a coisa do meu pai, calma, entendeu? Vamos tirar daqui, colocar dali, rearrumar, fazer as coisas andarem, né? E a gente morava em Copacabana, ia à praia, eu nadava, então eram essas as metáforas da minha vida, essa coisa de coragem, passar a arrebentação, né? Então, quando eu estou com uma dificuldade, eu penso, não, mergulha para a onda passar por cima, né? E vamos tentar a hora de passar a arrebentação. Então, e a sua mãe, ela
tem em relação ao seu pai a mesma, assim, a mesma opinião que você? Assim, ele foi um sujeito participativo? Sim, eu acho que ela tem, sim. Tem. Tem. Não era assim, digamos, o que a gente deseja hoje em dia, digamos, não me lembro do meu pai varrendo casa, mas me lembro do meu pai fazendo todas as compras, fazendo planejamento para uma série de coisas, ajudando até a costurar. Ele era militar também, aprende a fazer tudo, né? Não, então, ele assim, era militar, né? Que a gente tem um estereótipo também dos militares, são mais durões, né? Mais impositores de regras e tal. Era também, claro, também tinha um pouco esse lado, assim, não era nenhuma, assim, florzinha. Porque o seu filho perguntou se o avô dele era feminista. Porque ele percebia isso, esse investimento, assim, entendeu? Nas mulheres e na coragem, o seu filho na ousadia. O avô durante um tempo. Bastante. Com um componente maluquice que eu ia te contar era que, por exemplo, um dia ele que levava a gente, né, para a piscina no clube, a gente fazia aula de natação e depois ficava lá brincando. E ele queria ensinar minha irmã a nadar e ele deu uma esvaziada na boia, que era para a boia ir esvaziando. Então, isso que eu estou dizendo, ele tinha essa fronteira, assim, era uma ousadia um pouco excessiva. Sim. Mas como é que era o nome dele? Walter Manso da Costa Reis. Chegou aqui, Coronel Walter, General Walter, vice-almirante, eu acho. Ele era da Marinha? Ele era da Marinha. E a sua mãe como chamava? Marlene. Bom, vamos voltar então para os 10 passos. Vamos voltar lá. Mas primeiro é ouvir a equipe, né? Ouvir a equipe e trabalhar os seus preconceitos. Depois, não só ouvir, né? Trabalhar os preconceitos da equipe, que sempre existem. Não, os seus preconceitos, as suas angústias, acolher a equipe também, eu vou ler aqui para você. Tá. Achei aqui, peraí, deixa eu ler. Então, promova junto à equipe a reflexão... Deixa eu só voltar para os ouvintes que estiverem começando agora. Você fez menção, eu estou repetindo, né? Você fez menção a um livro que vocês construíram a 4 mãos, você e Maria Luísa Carvalho, um livreto com as 10 recomendações para, qual era o título? Tornar a unidade de saúde parceira do pai. Tá. Então, a primeira recomendação, promova junto à equipe a reflexão sobre temas relacionados às masculinidades, cuidado paterno e metodologias para trabalho com o homem. Mas no que a gente explica, quer dizer assim, você vai falar sobre isso, mas você vai acolher os sofrimentos, discutir os preconceitos, essas questões todas. O segundo, incluir os homens e pais nas rotinas do serviço e convidá-los para as consultas, né, exames e atividades de grupo relacionadas ao cuidado com seu filho, com seus filhos e parceiras, né, cuidado com a sua parceira também, tais como contracepção, teste de gravidez e acompanhamento pediátrico. Quando vocês pensaram nesse segundo passo, isso inclui a fase de planejamento familiar? Sim, e de pré-natal também? Tudo. Pré-natal. Não é só o pós-parto? Não. Inclusive o teste de gravidez. Muitas vezes, e aí eu queria contar uma experiência que é muito interessante, que ele agora não está mais trabalhando com paternidade, está trabalhando com os idosos, eu morro de pena, que é o Sancler Correia, é um enfermeiro que era do Santa Marta. Santa Marta é uma comunidade aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. Perfeito. E eu só conheci o Sancler quando o material já estava pronto. E eu falava, como que a gente fez 1000 eventos e ele trouxe coisas inacreditáveis. Ele é pai, inclusive, de gêmeas. Ele, inclusive, conta isso, que ele não tinha muito interesse em acompanhar o pré-natal, que foi a médica que agendou a primeira consulta, que fez questão que ele estivesse presente, acho que atendeu até num final de semana, e ele depois se tornou militante daquilo. Então, o que ele fazia como enfermeiro lá no Santa Marta? A mulher chegava para agendar um teste de gravidez, né, que faz com a urina. Ele perguntava, você não quer fazer junto com o seu parceiro? Às vezes o parceiro era até de outra comunidade. E ela agendava junto com ele, os dois recebiam a notícia juntos, ele já agendava para o pré-natal, e depois que o bebê acompanhava, e depois que o bebê nascia, durante o período de licença, ele pessoalmente fazia uma visita para valorizar essa participação do pai, ensinar a dar banho, os primeiros cuidados. Isso é de uma preciosidade, isso muda o destino de uma família. Sim. Né? Então, são esses... E certamente o destino da criança. Né? Exatamente. Outro exemplo assim que eu também acho precioso era de uma assistente social que trabalhava na maternidade, Leila Diniz.
Então, ela dizia que chegava no pré-parto e via as mulheres sozinhas e falava, nossa, é muito triste, né? Aí ela ia lá conversar para entender, quer que chame alguém, papapá, e perguntava pelo pai da criança. E ela dizia que... Para os homens, sobretudo os jovens, entenderem, que momento é esse que você está falando do pré-parto? Então, a mulher está em trabalho de parto, né? Mas quando ela chega, pode ficar até um pouco em casa, mas quando chega num determinado ponto que já está quase parindo, ela fica num lugar separada em observação, porque aí a hora que está coroando, enfim, que está chegando a hora do parto mesmo, ela já vai para a própria sala de parto. E, nesse momento, ela pode, inclusive, ficar, às vezes, andando e fica com companhia. Por exemplo, o ideal é que esse parceiro ou algum outro acompanhante da confiança da mulher fique com ela. Então, por exemplo, num pré-natal de qualidade, esse parceiro, ou a sua mãe, ou a sua irmã, aprende a fazer massagem, às vezes ela fica numa bola de pilates, para aliviar aquele momento, né? E ela entrar no que o pessoal chama da partonândia, né? Sim. Ela entrar naquele momento... Não, até enfim. porque na parte, se você não está fazendo uma preparação para um parto cesáreo, esse momento do pré-parto também é um momento dolorido para a mulher. Exatamente. Dor né? aí envolvida. Exatamente. Dor física. Isso. E aí ela perguntava, e aí ela ouvia as histórias, né? Então tinha mulheres que diziam, digamos, ele não pôde vir, deu azar, papapá. E outras que falavam assim, eu não contei para ele nem que eu estava grávida. Ou outras que diziam, eu me separei dele, sei lá, com 3 meses de gravidez, nós nunca mais conversamos. E a parte incrível, ela falava assim, você quer que eu ligue para ele? Ela dizia que a maior parte das mulheres aceitava e que a maior parte dos homens ia. Mesmo esses que estavam separados. Mesmo que nem sabia que a mulher estava grávida. Eu me emociono quando eu falo isso, assim, é um telefonema. Por isso é que, para a gente, esse papel do serviço de saúde, da escola, de qualquer instituição que tenha contato com essas pessoas, às vezes você não tem noção de como uma palavra, um gesto muda a vida de uma família, né? Então, assim, não é para desistir, é para acreditar, né? Ela poderia fazer o que a maior parte das pessoas fazem. Esses homens, entendeu? O homem é tudo igual. Homem é tudo igual, exatamente. Isso faz parte... Não, ela não fazia isso. Ela acreditava. Vamos tentar. Pronto. Às vezes dava errado. O não nós já temos. Exatamente. Bom comentário. Esse foi o segundo passo. Terceiro. Isso. Terceira recomendação. A terceira recomendação está mais focada justamente no pré-natal, no parto e nesse acompanhamento, dando tarefas significativas, que foi uma coisa que eu aprendi nesse trabalho também. Então, era o gerente do programa Mulher que falava, cortar o cordão umbilical. Olha isso simbolicamente. Isso é, inclusive, a função paterna, né? Metaforicamente, cortar esse cordão, trazer essa criança para o mundo. Botar uma luva, pegar a tesoura e cortar o cordão. Então, isso é muito bonito, né? E não ficar essa coisa do homem sendo fotógrafo do parto. Eu fui fotógrafo do parto da minha filha e a equipe toda eram meus colegas, né? Sim. Não só colegas porque nós somos médicos, mas colegas mesmo. O anestesista era meu amigo. E eu fui lá, porque eu sou fotógrafo, além de médico, sou fotógrafo. E eu fui lá, preparei as lentes todas para ficar. E eu fiquei petrificado quando a minha filha nasceu. Eu não consegui tirar foto. Claro, o anestesista falou assim, me dá essa máquina aqui, rapaz. Tá vendo? Eu fiquei parado com a máquina olhando assim. Então, mas eu nem pensei, nem me foi sugerido a história do cortar o cordão. Mas olha só que coisa importante que você trouxe. É um momento de muita emoção. Muito. E as pessoas não têm paciência, as pessoas acham que é frescura esse homem. A mulher está ali sofrendo e a gente está tendo que preparar o homem para assistir. Não é assim, é uma emoção absurda. O Marcos Dias, que era gerente da mulher, ele falava assim, a presença do homem no parto tem um papel, ele falava assim, é um megatom na vida desse homem. E tem homens, por exemplo, o atual gerente de saúde dos homens, o Márcio, que era da Carmela Dutra. O Márcio está acertado. Isso que vem aqui. Hoje é dia 13, dia 20 ele vai estar aqui. Vai falar sobre saúde do homem. Isso, e ele tem uma mágoa danada de não ter podido assistir. Isso marca a vida das pessoas, né? O Geraldo já nos avisou, nosso operador, que a gente tem que fazer um intervalo.
Ah, tá bom. E o quarto passo fica, assim que a gente retornar do intervalo, vai tocar uma música ligada ao nosso movimento contra o fumo. Todo intervalo tem musiquinha contra o fumo. Que é importantíssimo na gravidez. Isso. E pode até não possibilitar a gravidez, né? Pode gerar infertilidade. Vamos lá, Geraldo, a gente volta já já. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Então, estamos iniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde, desse dia 13 de dezembro de 2025, tendo a gratíssima satisfação de estarmos aqui batendo um papo com a médica, professora de medicina, Viviane Castelo Branco, pediatra e biatra, e nós estamos dissecando agora, no momento, um livreto escrito, que ela é uma das autoras, um livreto de recomendações sobre a participação dos pais no momento até de planejamento familiar, de pré-natal, de parto e de pós-parto. E nós já falamos sobre três recomendações, estamos indo para a quarta, não é isso? E eu acho que eu faço questão de que a gente aponte as quatro, porque já que ela vem
esse livreto vem da experiência de duas pessoas muito envolvidas com esse tema, né? E que tem paixão por esse tema. Aliás, o nosso programa aqui tem essa qualidade. A gente ouve muitas pessoas que são tecnicamente competentes, mas também são apaixonadas, né, pelo que fazem. Então, vamos, valorizando a paternidade, vamos na quarta recomendação do livreto. Então, a quarta recomendação, inclusive, é lei, né? Então, facilite a presença dos pais nas enfermarias acompanhando seus filhos internados. Então, o estatuto... Os pais nós estamos referindo aos homens. Aos homens pais, porque o estatuto garante a presença de um acompanhante. É um direito. Né? O estatuto da criança e do adolescente. Mas o que acontece? Né? Aí minha experiência é como residente. Quando os homens ficam, assim, entram todos os nossos preconceitos. Todo mundo acha que ele vai sair dando em cima das outras mulheres. Isso acontece também no parto, né? Porque normalmente são enfermarias, né? Exatamente, são enfermarias. Mais de uma parturiente. Então, e não é verdade, né? Quer dizer assim, é verdade que eventualmente acontece, né? Mas acontece provavelmente entre homens, na maior parte das vezes, entre homens e mulheres. Então, o homem é visto assim, sabe? Nós tivemos um escândalo, inclusive, envolvendo um anestesista, né? Sim, durante a sala de parto. Sim, tem essa... Vamos pular isso, exatamente. Mas é importante você trazer isso também. Isso virou lei porque antes havia um preconceito e não deixavam os homens entrar? Nem homens, não. A lei é para o acompanhante. Por exemplo, quando eu fui residente, as crianças ficavam sozinhas. E era gente lá nessa época, tinha uma das militâncias era essa, para as crianças ficarem acompanhadas. As pessoas achavam normal. Sozinha, você diz no berçário, né? Não, no berçário não, nas enfermarias. Criança, inclusive, depois de cirurgia. E quando a gente conversava você diz enfermaria de pediatria. Enfermaria de pediatria. As crianças ficavam sozinhas. Então, foi só com o estatuto que se garantiu. E não tinha direito eu, por exemplo, que morava perto do hospital, eu escondia as mães, eu levava comida... E era uma loucura. E as pessoas falavam assim, para que vai botar a mãe aqui? Vai ficar cheia de calcinha pendurada no banheiro, sabe? Então, eu até converso isso com os meus alunos da medicina, assim, como é importante que a gente tenha essas militâncias, porque foram provavelmente os grupos de pediatras que viviam essa situação e achavam isso uma aberração. Isso não caiu de paraquedas no ECA. Exatamente. E aí aqui a gente bota então para a questão dos homens pais acompanhando também, porque tem muito preconceito, né? Então tem preconceito quando eles estão acompanhando as suas mulheres no parto. E, inclusive, o pessoal da Carmela Dutra fala isso, né? Como essas enfermarias foram adaptadas, elas não têm realmente espaço, cadeira para todos os acompanhantes. Então, às vezes, tem para um, e aí ele se responsabiliza pelo conjunto das mulheres, sabe? E, assim, só voltando um pouco para essa questão do preconceito, já que a gente falou da questão do pré-natal, a Carmela Dutra, que era uma maternidade bem ativa lá, e tem um enfermeiro maravilhoso, que é o Marcelo Costa, que faz o grupo de homens. E ele pergunta sempre para os profissionais assim, qual vocês acham que é o que vocês acham que os homens mais perguntam nesse grupo de homens que durante o pré-natal, durante o pré-natal. Aí todo mundo fala, eu acho que ele quer saber, sei lá, quando é que ele vai poder transar de novo. Ele fala, não é nada disso. Todas as perguntas são voltadas para o cuidado com aquela mulher. Como eu posso ajudar? Como ela pode ter menos dor? E assim, então a gente tem esse olhar, sabe, assim, sempre estigmatizante para os homens, né? Claro que tem lá, sempre vai ter um maluco, como tem mulheres também que, enfim, não vale nem a pena falar. Quinta recomendação. Acolha os homens. Então, promova com os homens atividades educativas sobre temas que discutam cuidado numa perspectiva de gênero. Então, falar justamente sobre aleitamento materno, escovação de dente, relação da criança com a escola, enfim. Promova com... Sexta agora. Sexta. Acolha os homens, valorizando sua capacidade, escutando suas demandas e sugestões, oferecendo apoio nas situações difíceis e incentivando-os a cuidar da própria saúde. Quer dizer, só um minutinho. Que é sabido que os homens procuram menos, e eu que sou homem posso dizer que isso é real. Não é? Nós procuramos menos um profissional de saúde que as mulheres. E aqui tem a história do acolhimento. Eu fiquei, enquanto eu estava lendo aqui, estava me lembrando de
assistente, uma agente comunitária de saúde, comentando que uma vez uma senhora tinha tido uma perda fetal e eles foram visitá-la. E ela disse que, de repente, quando ela olhou, estava toda a equipe acolhendo a mulher e o homem sozinho chorando num canto, né? É óbvio que a mulher sofreu aquilo fisicamente, mas ele também estava em sofrimento. E a gente tende a menosprezar, né? Então, acolher. E outra coisa também, né? Quando a gravidez, ela é um susto, mesmo que você queira, né? Ela traz profundas mudanças na sua vida. A mulher sabe onde procurar ajuda para poder conversar sobre aquilo, e o homem sabe, né? Então, dizem que a mulher, desde criança, brinca de boneca, já é brincar de maternidade. Exatamente. Né? O homem é atiradeira, né? Fora espingarda de chumbinho. Eu era revoltado que meus pais não quiseram me dar espingarda de chumbinho, que os meus amigos te matavam passarinhos. Você viu uma coisa... Mas era a uma gente coisa falando isso hoje... Era da nossa geração, realmente. Eu adorava atirar, inclusive, mas nunca matei passarinho. Mas gostava de atirar, dizendo coisas lá do meu pai também, entendeu? Tínhamos todos em espingarda de chumbinho. Mas era para acertar em maçã. Isso, maçã, né? Não, mas o meu era passarinho. Era passarinho. Eles ficavam felizes quando acertava, o bichinho caía lá de cima no chão da calçada. Socorro, né? Mas o que eu ia falar da história de acolher os homens? Enfim, daqui a pouco a gente volta, né? Mas é isso, né? Sétima recomendação. Propõe adaptações no ambiente de modo que os homens também se sintam acolhidos, né? Então, cadeira, cama, banheiro masculino, divisória, né? Cartazes, revistas. Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eles fizeram toda uma modificação nas unidades e são muito bacanas. Então, tem a foto das pessoas daquela comunidade. Mas, antigamente, quando você chegava, as fotos eram sempre femininas, né? Às vezes tinha até babadinho, né? Então, tem essa preocupação. E, principalmente, a terceira cadeira. Assim, né? Para o homem que ele está sendo visto exatamente. Também, né? Reconhecido. Exatamente. Né? E valorizado. Ator, né? E valorizado. A outra, né? Então, a oitava. Dê visibilidade ao tema do cuidado paterno, né? Então, isso nas capacitações dos profissionais, nas atividades educativas, né? Por exemplo, ter essa discussão, a gente tinha aqui no Rio o trabalho do planejamento familiar e os homens não participavam, né? Então, envolver os homens em todos os momentos, nos grupos de adolescentes, nos grupos de idosos, né? Oferecer horários alternativos, por aquilo que a gente falou, né? Mulher trabalha, mas ela tem mais tolerância nas faltas, nesse sentido, né? Falta ao trabalho. Quando vai ao serviço de saúde. Então, oferecer no final da tarde, aos sábados, à noite, né? E, por último, estabelecer parcerias com a comunidade para fortalecer essa rede de apoio social. Porque, às vezes, teve voltando atrás, tem um estudo de Harvard que eu achava muito interessante, que ele dizia que esses homens que não assumiam a paternidade, muito mais do que, digamos, mau caratismo, era muito mais por eles se sentirem incompetentes para essa tarefa. O cara não sabia como é que ele ia lidar com aquilo, porque às vezes ele estava desempregado, desqualificado, né, em termos de escolaridade, né? Então era quase que assim, quase que uma fuga, né? Então, você ter uma rede de apoio, né, social, ou, às vezes, lidar com questões, por exemplo, da drogadição, inserção no mercado de trabalho, aumento de escolarização, enfim, isso é muito importante. Então, são essas as... desses alijados, né, acabam indo para o álcool, por exemplo. Né? Exatamente, né? Exatamente. Então, são recomendações para favorecer. E só queria chamar a atenção para uma outra questão, porque... Num desses meses de valorização da paternidade, a gente fez uma pesquisa que, assim, metodologicamente tem todos os furos possíveis e imaginários, tá? Era só para a gente ter uma noção. O que a gente mandou para as unidades? A gente mandou um papelzinho para toda criança, até 6 meses, eles perguntarem para a família qual era digamos, a intensidade da convivência com os pais. Se era todos os dias, 3, já não me lembro mais as categorias, mas vamos dizer que fosse assim, digamos, diariamente, mais de 4 vezes por semana, raramente e nunca.
85% convivia diariamente com seus filhos. E isso era desde o posto de saúde aqui de Copacabana até o interior lá de uma comunidade. 85%? 85%. Anos depois, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha fez um trabalho espetacular aqui no Rio, e uma das vertentes dele era um trabalho voltado para a questão da violência. Mas uma das vertentes era justamente as adolescentes grávidas e mães, né? Chamava-se Estratégia Mães, Adolescentes e Suas Crianças, EMAC. E eles iam nas comunidades menos favorecidas e dentro dessa comunidade elas escolhiam o lugar mais complexo. Mesmo nesses locais, quando eles fizeram essa pesquisa, já foi um pouquinho diferente. Deu 85% com alguma convivência com os pais. Né? Então, eu acho isso muito importante, porque em qualquer treinamento que você faça, ou se você vai numa escola e conversa com os professores, você pergunta: como é que é a convivência com os pais? Todo mundo vai dizer, 10%, a maior parte não tem pai em casa. Então, a gente tem que estar atento para esse momento do início da vida, onde os pais estão presentes. Então, todo esse investimento é feito para que essa pessoa se vincule mais e depois, né, mesmo que essa relação se desfaça, ele continue, de alguma forma, com vínculo, assumindo suas responsabilidades com os seus filhos, né? Esse o esforço. A gente fez aqui alguns programas que eu vou trazer para dividir com você e ouvir sua opinião. Primeiro, nós fizemos um programa aqui, fizemos, na verdade, 4 programas. A gente ouviu um neuro, uma pediatra, uma ginecologista e uma psicóloga sobre a síndrome alcoólica fetal, que é uma coisa que acontece com os fetos de mães que ingerem bebida alcoólica, não tem dose segura durante a gestação. E uma das coisas que a gente trabalhou aqui, e que era uma questão que eu questionava muito, que o tabaco, vou sair um pouquinho da SAF, né? O tabaco também interfere na gestação de várias maneiras, com infertilidade, abortamento espontâneo, parto prematuro, morte súbita do bebê, criança com baixo peso, uma série de interferências. Mas até o tabaco do pai, né, o fumo do pai, pode entrar passivamente dentro e parar lá no feto. Já a síndrome alcoólica fetal, o álcool do pai não vai passar para a mãe uma vez que a gestação já ocorra. Mas aí a gente pensou o seguinte: tudo bem, o pai e a mãe bebem juntos. Aí a mãe engravida e a mãe então para de beber. E o pai continua bebendo, e na frente da mãe, ou seja, tudo bem que o álcool do pai não vai passar para o feto, como a fumaça do cigarro, como as substâncias do cigarro, mas o pai, se for solidário a essa mãe, e vai também ou evitar de beber na frente dela, ou até mesmo dizer, estamos juntos e durante a gestação eu também vou suspender a bebida. Então essa é uma coisa assim, que é um jeito do pai dizer assim, eu estou do teu lado. Isso. Não é? Como é que você vê essas duas coisas? Nossa, eu acho assim, super importante você trazer isso, porque a gente acabou não falando um pouco de qual é o impacto que essa participação ativa, né, do pai vai ter na vida dessa criança, dessa mulher, e na dele próprio e na própria sociedade, né? Essa é que é a grande motivação para todo esse investimento. Inclusive, o Ministério da Saúde lançou agora, a gente pode até depois pegar o link, porque eu tinha isso informalmente, e agora eles fizeram uma publicação sobre essas evidências, né, do impacto do pai, justamente, na saúde da criança, na saúde da mulher, na saúde do homem, e eu acho que na sociedade como um todo. Então, em relação a isso que você falou, tem um outro aspecto também que eu não vou me meter a falar porque eu não conheço, mas eu sei que tem uns estudos novos mostrando que, inclusive, a saúde do próprio pai interfere nas condições dessa gravidez, que era uma coisa que a gente não falava antigamente, né? Então, interfere na forma como essa gravidez vai se desenrolar. Dá um exemplo.
Eu não tenho estudado isso, Tá. eu li isso muito superficialmente, Tá. mas eu acho que valeria a pena, entendeu? Eu sei que as condições que hoje em dia, a partir desses estudos, eles estão valorizando cada vez mais o que a gente não faz, que é essa educação pré-natal. Que quem quer ter filhos também tem que se preparar fisicamente, inclusive o homem. Né? Não é só a questão da qualidade do esperma, tem outras dimensões aí que eu vou deixar para você pesquisar para fazer Tá um bom. outro programa, que eu acho que ia dar coisas muito interessantes Combinado. sobre isso. Né? Mas isso que você trouxe é super importante. Porque, por exemplo, o que eu vi, às vezes eu trabalhei nessa maternidade, né? Então, às vezes eu Qual assistia delas? na Fleming. Fleming. Né, quando eu fazia puericultura, mas às vezes eu dava um plantão lá, enfim, por causa de rodízio, dava um plantão lá no berçário, etc. E às vezes eu assistia o grupo de gestantes. E eu percebi assim como era interessante os homens que participavam, como eles cuidavam, às vezes até de uma forma um pouco autoritária, né, que chegava lá e começava a contar todas as porcarias que a mulher tinha comido, ela ficava revoltada. Mas eu via que eles se envolviam naquilo. A partir do momento que eles entendiam, eles também participavam. Então, tanto na questão da restrição do tabaco, da restrição do álcool e da alimentação da própria família. Então, eu acho isso, assim, importantíssimo. E dá para ele também, eu acho que ele quer se sentir fazendo alguma coisa importante naquele momento, né? Porque ele é uma figura secundária, exatamente. Né? De uma gestação. É assim não. Eu acho que tudo isso mostra, não é verdade. Entendeu? Você é importante em criar esse ambiente de tranquilidade, né? Outra área onde o homem é fundamental na questão do aleitamento materno, né? Eu comentei com você em off, e aí eu vou te passar, só fazer referência a Bruna Fernandes, que foi a enfermeira que esteve aqui, que é enfermeira, ela faz enfermagem obstétrica e ela é especialista em acompanhar as mulheres que estão na fase de aleitamento, de amamentação, e nós fizemos um programa justamente na Semana Mundial da Amamentação, foi Muito no dia bom. 2, em agosto desse ano. Na reedição do programa eu vou colocar um link, e a Bruna Fernandes trouxe essa preocupação da importância do pai, no caso aí não é nem do pai, a importância do marido, né? Do companheiro, dessa mulher que está amamentando. Mas então fala aí pra gente, como é que você vê? Então, bom, primeiro assim, não só dar os parabéns pelo programa, mas dar os parabéns por ela ter falado isso, porque muitas das vezes isso é completamente ignorado. Inclusive, assim, é uma discussão que a gente tem junto às sociedades de pediatria, ministério e tudo, para nunca colocar, né? Você fala da importância da rede de apoio, mas de repente quando você olha as fotos, a mulher está sozinha, né? Então, assim, é importante que o homem se veja naquele papel. Então, primeiro, o homem interfere, inclusive, no desejo da mulher amamentar. Né? Ah, é? Sim, porque imagina um homem que fica o tempo inteiro disputando aquele peito, né? Dizendo que não quer que ela fique estragada, né? Que tem muitos mitos e tem outras verdades. Tem mulheres que ouvem isso, né? Sim, é um negócio horroroso. Não, o que as mulheres ouvem, depois eu vou contar uma que eu ouvi também. Você tem que ter muita paciência também, Tá. como profissional de saúde, para ouvir certas coisas que os homens são capazes de dizer. Então, se esse homem, entendeu, incentiva, ela já passa a ter essa motivação, né? E, então, interfere no desejo de amamentar, na duração, porque ele é parceiro, né? Eu estava vendo um depoimento da senadora, né, que está puxando justamente essa discussão da ampliação da licença paternidade, e ela até... Quem é a senadora? Lembra Esqueci dela? o nome dela, peraí, daqui a pouco me vem. Eu pesquiso na reedição do Isso, programa, porque tem que botar o nome da pessoa. Isso, né? tem verdade. Tanto parlamentar ruim, com propostas horrorosas. Ela deu um depoimento, eu esqueci completamente o nome dela, daqui a pouco me vem. Vamos pesquisar. E ela deu um depoimento lindo, ela até chorou, porque ela teve depressão pós-parto. E ela fala assim do investimento do marido dela,
dando leite de copinho, ela tirando o leite porque ela teve mastite, ela dando aquele leite de copinho. Isso dá um trabalho. Meu filho fazia isso, entendeu? E é difícil. Você tem que ter muita paciência. Ela conta assim, ela fala assim, e não perdia uma gota, sabe? E aí a gente vê que justamente a importância também das mulheres estarem nesse movimento, né? Não é uma discussão dos homens, é uma discussão da sociedade toda. E ela fala uma coisa muito legal também, que ela fala que ficava até com certo ciúme dele. E isso também acontece, porque as mulheres são muito poderosas, né? É um poder, né? É um trabalho, assim, é o protagonismo da mulher, né? A gravidez, a amamentação. Eu me lembro que eu olhava meu filho assim, eu falava, eu não acredito que desde que ele era uma coisa microscópica até agora, ele cresceu às minhas custas. Nós fizemos um programa aqui com a Stella Taquete sim, que é ótimo, sobre gravidez na adolescência. E uma das coisas que ela diz que, sobretudo em comunidades mais pobres, a mulher, quando engravida, ela é mais respeitada. Sim. Mesmo adolescente. Exatamente. Ela passa a ter um respeito da comunidade, inclusive dos meninos. Isso aí. Você ganha um outro status. E é muito poder mesmo, né? Você faz aquilo tudo sozinha. E depois ainda amamenta. A criança cresce só com leite materno, nem água ela bebe. É muito poder. E é um poder e é um vínculo muito forte, né? Muito hormônio, e às muito vezes não quer dividir isso com o marido também. Não quer Pode dividir. correr esse risco. Exatamente. Isso acontece. Fica com um certo ciúme dele, né? Porque se a gente quer que ele participe, a gente tem que abrir mão de alguma coisa também, né? Então, essa relação é delicada. Nós falamos em off que eu ia propor a você que abordasse o tema, porque eu tenho achado, pode ser uma má interpretação minha, mas eu tenho achado que existe uma naturalização de um termo chamado mãe solo, né? Então a gente fala muito, e isso meio que é um termo que exalta a mulher. A mulher é mãe solo, quer dizer, ela está tocando o barco sozinha. E o pai não aparece nessa figura, né? Quando você pensa na mãe solo, o pai é um vilão, mas é um vilão que não aparece. Você nem o critica, porque você nem sabe quem é ele, né? Assim, nas histórias que a gente ouve. Como é que você vê isso? Você acha que está sendo valorizado ou ela é mãe solo e ela está sendo exaltada porque é o jeito? Como é que você vê essa história de mãe solo? Então, até fechando com a questão da amamentação, né? Se a gente está falando, né, que a gravidez é um momento assim, muito delicado e que depois que o bebê nasce, é muita tensão que rola ali, né? É uma responsabilidade imensa. É um ser super frágil, né? Nessa questão da amamentação, por exemplo, só fechando a importância de um parceiro. Se tem alguém que de noite acorde, limpe o bebê, prepare para mamar, é muito diferente da mulher ter que acordar e ter que fazer todas as etapas, né? Essa semana até eu, por acaso, vi uma postagem, porque aí o algoritmo às vezes te ajuda, né? E me mandou uma postagem que eu achei muito interessante, que ele falava que para a pessoa poder dormir melhor durante a noite, nesse período de amamentação, que o berço tem que estar do lado do pai. Porque não só como é que é o nome? O bebê vai sentir menos cheiro do leite, mas como o pai tem um pouco menos, o pai também tem mais ocitocina nesse momento, né? Tem toda uma mudança biológica nesse homem também, né? Para fortalecer esse vínculo, né? Esse vínculo com a criança, essa responsabilidade dele. A gente acha que só muda o hormônio da mulher. Não, muda tudo. É mais ocitocina no homem, mais prolactina, menos testosterona. Então, ele fica... digamos assim, biologicamente mais preparado, mas isso também depende da relação que ele vai estabelecendo, né? Isso também dá um feedback. Então, dizem que isso, bota o bebê do lado do pai, porque ele vai ficar menos mobilizado, vai ter mais sangue frio e não vai ter cheiro de leite. E aí o bebê só realmente vai chorar na hora que for para mamar, e não para essa... beliscão. Exatamente, entendeu? Esse paparico materno. Então, assim, nenhuma mulher deveria passar por isso sozinha, né? Mesmo que não fosse com o seu parceiro, que seja com alguma outra pessoa. É muito para uma mulher, né? Então, assim, isso é a delicadeza do tema, porque ao mesmo tempo que a gente valoriza a paternidade,
A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas interpretam isso como se fosse assim, então aquela pessoa criada sem pai é uma pessoa com problema? Não necessariamente. Então uma mulher não pode criar seu filho sozinho? Não necessariamente, mas é muito importante que ela tenha sim uma rede de apoio. Se não for esse pai da criança, que sejam os vizinhos, os amigos, a família, outros modelos, inclusive de homem, um tio, um amigo, né? Eu fiz a minha especialização médica na França. E eu tive vários choques culturais, né, na França. Você imagina. É uma cultura muito mais antiga do que a brasileira. Por exemplo, o primeiro prédio que eu conheci ao entrar no campus, tinha uma plaquinha 1493. Incrível. E os outros prédios não tinham essa plaquinha, porque eu achei que era o número do prédio, né, 1493, dentro do campus. E eu perguntei depois, que eu fiquei íntimo lá, por que é 1493? O ano que ele foi construído. Muito legal, né? Eu entrei num lugar que tinha um prédio que era mais velho que o meu país, né? Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que o governo dota essas mulheres de apoio, com pessoas que vão, inclusive, lavar roupa na casa das mulheres que acabaram de parir. Isso mesmo. Vai lá, cadê o cesto de roupa suja aqui? Vou lavar. Lavavam a roupa. Isso pago pelo governo. A gente valoriza muito o SUS, que é realmente para ser valorizado mesmo, né? É um super projeto de inclusão social, dizem que é o mais importante do mundo, inclusive como inclusão social. Mas existem outros países também fazendo coisas muito interessantes, né? Sim. Por exemplo, uma curiosidade, lá na França, a gente fala que aqui tem a farmácia popular. Na França, se você comprar o remédio, você abate no imposto de renda no final do ano. Todo remédio lá, você bacana, abate. né? Interessante. Então, as coisas que a gente não sabe, são choques que a gente vai tendo lá. Mas, e aí você estava falando, eu tinha te feito essa pergunta sobre a história da mãe solo, porque há também uma coisa que corre, assim, que a gente fica sabendo, que muitos homens, sim, têm 2, 3, 4 filhos e desaparecem. Não desaparece no momento do parto, no pós-parto. Depois que cria, aquela família vai querer, some. Às vezes muda de estado, muda de região, sai do Nordeste, por exemplo, vem para o Rio e larga aquela mãe lá. Você acha que isso é uma questão, é uma violência também, né? Você abandonar a família e a mãe ter que segurar 4 crianças. Isso. Segurar em todos os sentidos, né? Inclusive financiar a alimentação, né? E a outra coisa não tem a ver com a valorização da paternidade, nem tem a ver com parto, nem com família. A violência masculina contra a mulher hoje. Como é que você, com a sua experiência, que é de pediatria, né? Você não é da psiquiatria, você não é de... não sei nem se você quer responder essa pergunta, mas você que conhece muito o homem, que você, inclusive, valoriza que ele seja valorizado. Por que o homem é tão violento assim? Então, eu acho que, fazendo até o gancho com a paternidade, eu acho que, primeiro, assim, a gente acolhe pouco o sofrimento dos homens, né? Enquanto você estava falando essa coisa, por exemplo, do homem que abandona a sua família, né? O que será que aconteceu com essa pessoa, né? Quantos de nós, né, assim, eu estou no 2º casamento, quantos de nós passamos por milhares de crises? A gente não abandona, não sai correndo, porque a gente tem suporte, né? Mas, às vezes, não dá vontade de você, entendeu? Pegar o primeiro ônibus e sumir no mundo, mas é porque a gente tem um sistema de suporte, né? E você passa a olhar a coisa numa outra perspectiva, você tem com quem conversar. Eu faço terapia há anos. E eu fiz também muito. Então, mas eu não pretendo largar. Vai saber quem vai desistir primeiro, se sou eu ou se é a minha terapeuta. Então, assim, isso para mim é importantíssimo, isso me faz ter cabeça fria, né? Então, esse investimento em saúde mental, ele é importantíssimo. Quem são esses meninos hoje em dia que estão nesses grupos de Red Pill, etc.? São garotos que estão se sentindo mal, excluídos, e que aí vão encontrar o acolhimento num lugar errado, em gente que está falando mal das mulheres, né? Estimulando misoginia, né? E isso tudo vai trazendo a necessidade, por exemplo, eu sinto muita falta dos grupos
de troca dentro das unidades de saúde e na comunidade. Grupos de homens, grupos de mulheres, grupos de pais. Eu cheguei a escrever para a prefeitura uma proposta inspirada num trabalho que me falaram que acontecia na França, que chamava-se, acho que, pontos de acolhida, pontos de escuta. Eu achei isso genial, que era um lugar, o deles era voltado para a drogadição, mas eu queria fazer isso voltado para as famílias em crise, que estão precisando conversar com alguém. Onde essas pessoas vão? Né? E aí você acaba tendo essas atitudes extremas, né? O que a gente imagina, por que eu falei para você que eu comecei a pensar também em valorizar a paternidade a partir do meu trabalho com violência, né? Esse homem que se envolve com cuidado, né? E essa criança que é criada numa família onde vê o seu pai dividindo as tarefas, tratando sua mulher com respeito, se separando às vezes e tratando sua ex-mulher com respeito, ele vai lidar com as mulheres de uma outra forma. Quando crescer. Tanto é que esse pai presente, essas meninas que têm um pai presente, elas tendem a escolher melhor seus parceiros, a começar mais tarde a sua atividade sexual, a usar menos drogas. Claro que essas coisas não fazem milagre, sim, mas quando você analisa estatisticamente, isso tem uma contribuição. Aí eu queria também comentar uma coisa, enquanto você estava falando, que eu me lembrei, que era o seguinte. Teve um dia que a gente estava lá na prefeitura e a gente tinha feito uns postais, e tinha um postal de paternidade. E eu fui conversar lá com o pessoal da comunicação social, não me lembro se a gente queria ampliar, fazer uma campanha, e ela olhou e falou assim, isso meio que todo mundo já sabe. Eu falei, acho que não é bem assim, não. Aí entrou um rapazinho assim, um estafeta, eu falei, se importa de vir dar uma olhada aqui? Você é pai? Sou. Dá uma olhada nesse postal. Aí a primeira coisa, tinha uma coisa assim, da participação do pai, dá o banho no seu filho. Dá banho no meu filho? Minha mulher nunca deixou, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar em casa. E aí, investigando sobre isso, eu descobri que as mães não estavam mais deixando os pais darem banho com medo de serem abusadores. Uhum. E é o contrário. Ou de estimular o abuso. Exatamente, não é assim que funciona. Primeiro que mulheres abusam também. Os homens fazem um estrago muito maior, né? Mas as mulheres também são abusadoras. A gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Então, toda vez que a gente discute, acaba ficando sempre o homem como aquele horroroso, aquele que é o algoz. Não. Então, homens e mulheres podem ter comportamentos violentos, né? A gente vive nesse mundo muito polarizado, isso, né? Você não é muitas vezes acusada de ser protetora dos homens, total, não? E recebo milhares de críticas por causa disso. E não quer dizer assim, já trabalhei com violência durante muitos anos, né? E assim, eu acho que a gente tem que reconhecer os problemas, mas a gente tem... Eu sou do tipo assim, eu tento investir na possibilidade. Uhum. Na possibilidade de solução. Não é meu papel. Isso, inclusive, foi uma coisa que eu amadureci em função da gente, quando a gente fez a ficha de notificação aqui no Rio de Janeiro. Para mim, esses papéis estavam muito confusos. Ficha de notificação de quê perdão. Mesmo? Foi o seguinte, então, nos anos, quando os conselhos tutelares estão acabando de ser, não estavam nem, agora eu estou pensando, eles não estavam nem instituídos aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu? O juiz Ciro Darlan mandou uma notificação para o secretário, que era o Dr. Gazola, dizendo que a gente tinha que informar todas as situações de violência, de maus tratos, na verdade, que a gente chamava naquela época maus tratos, contra criança e adolescente, para cumprir a determinação do estatuto. E aí eu, que trabalhava na gerência do adolescente, e a Maria Auxiliadora, que trabalhava na gerência da criança, nós começamos a receber informações, a gente nem sabia o que fazer com aquilo, a gente falou, gente, tem que organizar isso. Era tanta informação de violência? Não era nem tanta, não, mas as que vinham eram, às vezes, uma coisa grave e as pessoas achavam que a gente ia tomar uma providência. E eu falei, gente, esse troço, porque foi feito de uma forma atabalhoada, mas acabou gerando uma coisa boa. Eu tinha acabado de fazer o curso de EPINFO ainda naquela época, né? EPINFO, eu lembro. EPINFO, tinha feito na UERJ, e falei, vamos, aí a gente conversou, né, as duas gerências, e eu fiz essa ficha de notificação de maus tratos para as unidades, e a partir daí a gente foi fazendo capacitações, etc. Mas naquela época eu tinha muita, ainda foi uma coisa muito incipiente, eu não sabia muito bem o que fazer. E depois ficou muito claro para mim, o papel da saúde é cuidar. O papel de punir, o papel de julgar são de outros grupos.
Então, assim, eu sempre... E isso ficou muito claro na minha cabeça. Eu entendo essa questão dos homens, mas esse não é meu papel. Meu papel é tentar entender como eu posso apoiar, como eu posso evitar esse tipo de problema. É aí que eu... E equilibrar mais as famílias, né? Exatamente. As famílias com pai ausente é uma família desequilibrada. Não necessariamente. Não. Esse é que é o cuidado que a gente tem que tomar. Isso né? já é um preconceito. Exato. Porque primeiro que tem pai que era melhor que não existisse naquela família, né? E tem outras famílias que se uma outra forma de ser, mas dá mais trabalho, Sim. né? É mais fácil quando os dois assumem de forma adequada seu papel. Sim. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque é essa delicadeza. Então, Isso. por exemplo, eu tinha uma colega nossa que era separada e ela falava, e eu entendia a raiva dela. Ela falava, é um absurdo isso. Eu trabalho feito uma louca, tem não sei quantos empregos para cuidar do meu filho, o marido mal dá uma pensão. Aí os homens vão lá, trocam uma fralda e saem aplaudidos. É verdade. Eu concordo com ela e concordo com quem aplaude. Eu concordo com ela, eu entendo a dor. A mulher também precisa ser valorizada. As coisas que as mulheres fazem com muito sacrifício são consideradas naturais. É o papel da mulher cuidar. Não é mole, não. O famoso terceiro turno de trabalho. Exatamente, entendeu? E fora isso, assim, qualquer coisa dentro de casa, tudo isso é muito trabalhoso. Você gerenciar as emoções numa família, esse papel de mediação que a mulher faz, isso não é mole, não. Né? Mas, por outro lado, eu também acho que o homem tem que ser aplaudido, porque é uma ação afirmativa. E, às vezes, nesse momento de ação afirmativa, a gente vai para certos excessos. Eles precisam disso neste momento. Né? Mas eu entendo a dor das mulheres. Então, eu acho que é por isso que a coisa não anda. Né? Eu na semana passada, na semana retrasada, nós fizemos um programa sobre suicídio. E houve um momento do programa que a coisa descambou não, atingiu uma das coisas que tem gerado suicídio, que é o bullying. Então, tem pessoas que suicidam porque não aguentam o bullying. E aí eu comentei com o meu entrevistado sobre uma preocupação que eu tinha, que é quem provoca o bullying, né? Quem exerce o bullying, quem faz o bullying. E, aparentemente, pelo menos foi o que se depreendeu da entrevista, a preocupação maior é com a vítima do bullying. Mas eu fiquei pensando, alguém que faz mal ao outro está precisando muito de ajuda, né? Você tocou na ferida. É exatamente isso. Quando tem uma situação de bullying, todo mundo protege a pessoa que está sofrendo, mas quem precisa da atuação da saúde é quem está fazendo. Que muitas das vezes sofreu também, está reproduzindo aquele comportamento, né? Muito bom, muito legal, né? Você ter percebido isso. Com frequência, ele foi abusado, né? Exatamente. As pessoas têm suas histórias, né? E a gente tem que olhar para essa pessoa, né? Que está sendo agressor. O tempo, além de ser o senhor da razão, é o que faz o programa ter que acabar. Sim, né? sim, com certeza. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você para alguma coisa, você é palestrante, enfim, você faz ainda medicina? Não, só estou dando aula e fazendo consultoria. Então, mas faz consultoria. Faço. Que contatos você daria? Prof. O que é isso? E-mail? É o e-mail, prof. E-mail, prof de professora, né? Viviane C. Branco, tudo junto. E é prof sem o A. Sem o A, prof Viviane C. Branco, @gmail.com. Viviane C. Branco, tudo junto, @gmail.com. Algum outro contato, não? Não, esse é o melhor, ou então o próprio Facebook, está como Viviane Manso Castelo Branco. Isso eu escrevo, porque eu já escrevi, já marquei Isso, você. E tem a página no YouTube também, tem todos os programas que a gente fez, também tá como @Viviane Manso Castelo Branco. Aí tem os programas, as participações, que às vezes as pessoas podem usar, né, nas atividades educativas. Teve um endereço que você me deu, que era sobre... E tem a página, a página do Movimento pela... Eu que mantenho. Isso. Eu estou tentando passar, agora que o Márcio assumiu
a gerência de saúde do homem, que eu sou super feliz, porque ele é muito maravilhoso. É o nosso convidado de sábado É o nosso, que vem. isso, então. Mas, por enquanto, quem está mantendo sou eu, que é a página Movimento pela Valorização da Paternidade, página no Facebook. Ela, teoricamente, era justamente para a gente mostrar o que estava acontecendo, mas depois que isso aí ficou mais morno, eu uso pelo menos para ficar como um acervo para as pessoas usarem, né, nas práticas educativas e tudo. Mas eu vou estimular ele que também assuma isso, né? Sim, porque sim, é importante, apesar do É. Facebook, segundo o Geraldo, não ser tão acessado. Ele tem razão, dependendo da faixa etária, né? Dependendo da faixa etária, vai para um ou vai para outro. Da paternidade. Da paternidade no Facebook. Eu, na redição do programa, vou botar esse texto. Tá bom. Vai ficar tudo certinho. Então, esses são os 2 ou 3 contatos que você deu, e o Tá, primeiro e eu foi... te mando o material também para você botar. Posso mandar, entendeu? Os vídeos e tudo para você botar no rodapé lá do YouTube. Tá ótimo. Para as pessoas consultarem, se quiserem. Quantos minutos a gente tem, Geraldo? 5 minutos. Então, eu quero aproveitar um dos 5 para te agradecer. Foi, para mim, muito rico esse programa. Aprendi muito, muito profundo o que você toca e a forma de você perceber o problema. Saindo do estigma, né? Que não é fácil a gente não usar o estigma e o preconceito. E, primeiro, te agradecer por isso, por estar aqui conosco, e queria que você usasse esses 4 minutos que vão sobrar, olhando para essa câmera aqui, de frente. Você fica olhando para a câmera e diga o que você gostaria de dizer para uma família que está se planejando para ter um filho ou uma filha. Fica à vontade. 4 minutos. Não sei se eu tenho cheio para 4 minutos. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um tema que é muito caro para mim. Uma vez eu li uma frase que eu depois não consegui achar o autor, que dizia que o pai é o recurso mais mal aproveitado na promoção da saúde da criança e do adolescente. E isso me tocou muito profundamente, né? Excelente frase. E eu acho que é isso, acreditar na capacidade dos homens de cuidarem dos seus filhos, investir nisso. Eu me lembrei agora quando eu fui fazer um trabalho com os homens na Light, porque as empresas cidadãs, né, a partir do momento que elas fazem alguma atividade educativa, os homens podem ter esses 20 dias de licença. E eu comentei com os pais que eles iam receber um certificado e que era para eles, inclusive, se apropriarem, né, conhecerem, por exemplo, a lei do acompanhante, saber que eles podiam visitar a maternidade e tudo mais, e que eles reivindicassem, se eles tivessem esse desejo de participar do parto, que eles comunicassem isso para suas esposas, porque muitas das vezes as sogras, a mãe ou a sogra se antecipa, né? E aí um dos pais falou, eu posso fazer isso? É a primeira coisa que eu vou fazer, vou chegar em casa e botar esse certificado na porta. E então, assim, eu acho que o recado que eu queria passar é assim, acreditem na capacidade de cuidado com os homens, invistam nisso, porque eu acho que todo mundo vai ganhar. As mulheres, as crianças, os homens e a sociedade de maneira geral. E ajudem a divulgar esse tema, porque eu acho que ele não merece, não recebe ainda a atenção devida na nossa sociedade. Eu acho que a gente perde muitas oportunidades, né? E você estava falando, desculpa eu te interromper, não. Mas você estava falando da questão do exemplo, e muitas vezes esse pai que está ali apoiando uma mulher que está tendo um filho, tem outros irmãozinhos que estão vendo. Isso. Então estão vendo que o pai participa, né? Isso. É uma coisa que ensina Não, com certeza, a outros serezinhos que, ó... Exatamente, eles vão reproduzindo. Eu sou avó, né? Eu vejo a forma como meu filho cuida, né? Ele tem a ver com os exemplos todos que ele recebeu. Não foi só a cartilha que eu dei para ele, está lá em casa, nem levou. Então, não foi o que ele leu, foi o que ele vivenciou, que ele valorizou. E não só com o pai, com o avô, mas com o tio também. Meu irmão é um excelente pai. Né? Uhum. Então, a gente vai vendo isso, né? A força desse exemplo. E outra coisa também que agora que a gente tocou nisso, saber que muitos homens têm um vídeo muito bonito, chama-se, feito pelo Promundo, chamado A História de Márcio, que mostra o oposto disso que eu falei.
do homem que teve um péssimo exemplo, mas que ele se propõe a ser um homem diferente. Isso eu acho. A história de Márcio é belíssima, sobre ele é inclusive agente comunitário de saúde. Ele morava lá, não sei se ainda está lá, no Morro Santa Marta. Esse é o do Santa Marta. Esse é um agente comunitário. O que eu falei era um enfermeiro do Santa Marta. Ele é agente comunitário de algum outro lugar, mas ele morava no Santa Marta. E é um depoimento belíssimo e é o oposto. Então, assim, eu acho também que é importante saber que a gente pode ter bons exemplos e seguir, e a gente também pode fazer diferente, né? E muitos homens fazem isso. Eu quero ser um pai diferente daquele que eu tive, né? E conseguem. Então, eu acho que é, sobretudo, acreditar nos homens. Muito obrigado, Viviane. Obrigada a você, Alexandre. Foi muito gostoso. Divulgar. Geraldo, muito obrigado pela sua participação. Em Geraldo não tem programa, né? Eu gosto de falar isso porque é a realidade. É verdade. Não estou fazendo elogio barato, não. Ele Além de tudo, é pai e avô, que eu já estou sabendo. Pai e avô. Uma das filhas mora na Suíça. Então, Márcio Ferreira, se não me engano, é o nome dele, é o nosso convidado semana que vem para a gente falar sobre saúde do homem. Tá. E o nome do Humberto é? Humberto Baltar. Humberto Baltar, depois você me passa Coletivo o contato. Pais Pretos Presentes. Pais Pretos Presentes. Um abraço para todos. Divulguem o programa, por favor. E vamos secar o Flamengo. ZYU 201.